A mensagem: abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças. Assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Vamos começar então assim e ao longo do debate vamos percebê-la melhor e depois, se tivermos também tempo, falar um bocadinho em jeito de conclusão desta situação. Então vamos aqui começar com o tema. A temática que se escolheu para hoje é a perda de um ente querido. Perda entre parênteses, porque nós, espíritas, sabemos que a perda é uma perda meramente física e que realmente continuamos com ligação com qualquer ente querido, mas de outra forma. Para debater este tema, decidi começar desta vez, porque é um tema que não se vai esgotar nesta palestra ou nas próximas 10, 20 que se façam. Esta perspectiva que hoje escolhi é também uma perspectiva de nós tentarmos compreender o que é realmente a morte, o que é que foi dito, o que é que tem sido dito sobre a morte, a forma de encará-la ao longo dos tempos. Porque desde sempre é um tema que gerou muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos vazios. Porquê? Porque nós não conhecemos, não sabemos, ou ainda não sabemos, não é? Tudo sobre a morte. E então resolvi começar pelos vários pensadores que foram abordando a morte ao longo do tempo. Podemos então começar o que é afinal a morte, nos vários estudos realizados quer pela ciência, religião ou pela parte cultural. Decidi começar por Platão. A obra que Platão escreveu sobre este tema é o Fédon. Ele defendia que a morte nada mais não é mais do que uma separação da alma e do corpo. Ele cria na existência das duas um mundo de cópia, que é o nosso mundo atual, o físico, onde vivemos no físico, e o mundo sensível, o mundo das almas. Portanto, há a existência de dois mundos, o do corpo e o da alma. A morte nada é mais do que uma ferramenta, um meio de fazer esta separação e de o espírito atingir o mundo sensível, portanto, o mundo real, o mundo original. Concluindo, realmente para Platão, a morte também é o que permite a transição. Nesta sua obra, Fédon, o que há de ressaltar é que ele debate muito o tema da imortalidade da alma. Seguidamente, escolhi o Epicuro na sua carta sobre a felicidade. O que é que ele vem dizer? Vem dizer que a morte acontece porque há uma desintegração dos átomos, ou seja, nós deixamos de ter existência. E como deixamos de ter qualquer existência, não temos qualquer emoção, então a morte não temos que a temer, porque se não sentimos nada com a morte, é uma passagem, então não há que a temer. Estes estudos vamos verificar que, à medida que foram feitos e que vamos vendo, o que no fundo eles também nos querem transmitir é que há que perder o medo da morte, quem ainda tiver. Seguidamente, Montaigne, ele diz que a morte nada mais é do que uma inevitabilidade. Portanto, a morte existe para nos ensinar a viver.
Por último, Nietzsche, que diz que existem 2 tipos de morte: a morte cobarde e a morte voluntária. A morte cobarde, o que é que será? É a morte de quem não aceita que pode morrer. E como não aceita, vai viver uma vida inteira revoltado. E como vai viver uma vida inteira revoltado, quando acha que vai morrer ou quando está presente a morte de um ente querido, o que é que vai sentir? Raiva, revolta. Por outro lado, existe a morte voluntária, ou seja, tida como certa, lá está, como uma passagem. Há que viver bem esta vida terrena para que consigamos partir tranquilos, sem medos, sem as tais revoltas. Como estamos a ver, estudada por vários filósofos, né, estudiosos, completamente ao acaso, eu escolhi mesmo para nós verificarmos que é um tema que já vem sendo estudado. Com Allan Kardec, nós dizemos a célebre frase que o Espiritismo matou a morte. Todos aqueles receios deixaram de ter sentido. Porquê? Porque já não há esse desconhecimento. Já sabemos o que é que existe para além desta passagem, não é? E a morte é simplesmente mais uma etapa evolutiva. Nada mais é do que isso. Passagem do físico para o espiritual. O que é que distingue a doutrina de Kardec? Nas várias religiões, nós sabemos que a morte é encarada, ou o momento da pós-morte, vamos dizer assim, é encarada como um julgamento. Se nos portarmos bem, vamos para um sítio muito bom. Se nos portarmos mal, o correspondente. Se nos portarmos mais ou menos, ou entretanto, vamos andando noutro sítio, até ser definido. Com Kardec, a filosofia espírita codificada diz que passamos muitas vezes aqui pela Terra ou por outro planeta, nas várias reencarnações, e o nosso propósito delas nada mais do que a aprendizagem e evolução da nossa essência. Portanto, a morte não existe. A morte é só uma etapa evolutiva. Se nós estivermos certos de que somos seres verdadeiramente espirituais, não faz sentido estes receios ou estas revoltas, não é? Porque nós somos seres espirituais. Estamos num corpo de carne atualmente, mas somos seres espirituais e por esta passagem vamos voltar ao nosso mundo, não é? Vamos lá chegar com as nossas bases todas, com as nossas evoluções daquela passagem e preparar a próxima para a nossa evolução. Como é que o Espiritismo vê a morte, ou como é que é encarada a morte no Espiritismo? No Espiritismo, nós sabemos que a morte é o momento do despreendimento do espírito em relação ao corpo físico, que passa para o plano espiritual. E que, pronto, vai havendo gradualmente esse despreendimento. Não há que temer, como já tivemos a abordar, este momento, é natural. O que temos que ter em conta é que aqui e agora temos que viver o melhor que podemos de acordo com os nossos parâmetros morais, que devem ser cada vez melhores, mais aprimorados, não é? Para que esta passagem seja fácil e que preparemos a próxima reencarnação com toda a tranquilidade e sempre com o objetivo de evoluir. Vou voltar só um bocadinho atrás, que o outro item abordava em que se distingue a doutrina de Kardec. A morte também
é culturalmente encarada de forma diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, os africanos comemoram a morte com rituais de festa, festivos, não é? De muita alegria, de muita dança, muita comida, muita música, portanto um momento alegre. Porquê? Porque é o regresso a casa que eles estão a celebrar. E o que é que choram? Choram sim o nascimento. Nós já fazemos tudo ao contrário, não é? Morte, como nós celebramos a morte, é um momento, hoje em dia até um momento quase fechado, triste, agora já nem se pode expressar os sentimentos de choro, que antigamente até se pagava às chamadas carpideiras para o fazerem, hoje em dia já não se pode ter, porque somos todos muito assertivos e muito fechados, e é um momento de dor, é um momento escuro, não é? Como se ainda pensássemos nesta incerteza que temos vindo a falar, que se tem verificado ao longo dos tempos. Se calhar é o momento de começarmos a pensar. E volto a dizer, pensar, não é pensar, é sabermos e repetir muitas vezes que somos seres espirituais. Parece simples, eu sei, não é, mas poderia ajudar realmente a evitar, volto a dizer, a revolta interior que nós sentimos perante o incerto, neste caso a morte. Vamos ver agora só um trailer de um filme. Tá? Ok, obrigada. Sabia que eu te amo? Você não esqueça esse dia de hoje. Eu tô grávida. Você tá se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Você? Um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não dá filho nesse cara. Doutora, é comum também uma mulher não querer saber. Chico, eu precisava da sua autorização para filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já menti muito. Não, fuja daqui. O Santiago sofreu um acidente muito grave. É verdade isso. Tira ela, eu tô aqui. Não se preocupe, eu farei com que ela chegue até você. Eu vou procurar o Chico. Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. Já é muita coisa. Minha filha, Saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Meus queridos pais, fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. Santiago, roga que você preserve a vida que carrega. Querida mãezinha, sou eu, seu filho eterno. As Mães de Chico Xavier, um filme que nos ajuda a mitigar e a compreender um bocadinho mais sobre o tema de hoje, não é? A perda de um ente querido. Muito interessante, mas vou voltar a dizer, temos que ter a certeza, e temos a certeza, que a vida continua. E se a vida continua noutra dimensão, então mais tarde ou mais cedo haverá o reencontro das almas. E é nisso que temos que nos mentalizar, no reencontro possível das almas. E como é que nós sabemos que a vida continua?
sabemos, por exemplo, pelas visões no leito da morte, que alguns têm. Lembro-me de um caso particular da minha bisavó, que antes de desencarnar dizia que via a mãe, os tios, e nós dizíamos na altura, não é? Não se conhecia muito bem o espiritismo e diziam, coitadinha, está com febre, está a delirar, já não diz coisa com coisa. Pronto. Nesta questão há muitos testemunhos, se estivermos atentos ou se quisermos até ler sobre o assunto. Também nas experiências, eu gosto mais de dizer vivências de quase morte, também relatadas, também podemos ter a certeza. Ou então em vidas passadas, em lembranças de vidas passadas, que também é uma forma de compreendermos e termos esta mesma certeza. Portanto, há muitos relatos, muitos filmes, muitos livros onde podemos compreender e ler, ver. Então, continuando o nosso tema, o que é que acontecerá entre o momento da morte e o retorno ao plano terrestre? Vamos ter também mais um trailer de outro filme. Eu posso sofrer algo da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos no planeta Terra? Eu estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, Instrutor Reis? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. Certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que a menina já estava morta para mim muito antes do médico assinar um atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Saber perdoar é recomeçar a viver. O mesmo autor de Nosso Lar e a vida continua. Um excelente filme para também obtermos mais informações sobre o tema. Como nós vimos, portanto, ali ela desencarnou, está num sítio diferente, num sítio novo, não se apercebe logo que realmente desencarnou, mas ao longo do tempo depois vai ter essa noção. Aconselho muito a verem. O mundo espiritual e depois do adeus, não é? Do adeus temporário, do até, se calhar não adeus, até já. Sabemos que, porque nos ensina assim a doutrina espírita, que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões. Não se consegue definir completamente como é que será o mundo espiritual, porque possivelmente ainda não teremos a capacidade de entendimento para compreendermos na totalidade. Contudo, sabemos também, por vários relatos, que existem escolas, hospitais, bem, onde podemos também evoluir, estruturas também sociais, onde podemos praticar o bem e aprender a melhorar-nos também sempre, não é? Preparando as próximas reencarnações. Voltando mais especificamente ao tema, o meu ente querido morreu, e agora? Agora nós passamos inevitavelmente, não é, quando seres de carne, por estas fases: a negação, a raiva, a negociação connosco mesmo,
A depressão, recordam-se o que é a depressão? É o estado de tristeza constante e duradouro. Não é aquela tristeza momentânea. Mas depois de passadas todas essas etapas, há a fase de aceitação. Como recuperar de um luto? O luto é um processo de entendimento da passagem do mundo material para o mundo espiritual, que encerra temporariamente este contacto físico. E claro que a pessoa sofre. Mesmo tendo muito conhecimento, é inevitável que não sinta essa saudade, porque, como dizia no filme As Mães de Chico, a saudade sente-se nos dois lados da vida. E assim nós sentimos essa saudade física, não é? E muitas vezes leva a casos complicados de saúde. Mas com a doutrina espírita temos esse caminho mais facilitado, porque vou voltar atrás. Somos seres espirituais e a vida continua, aqui ou no lado de lá. Encarar a morte, a perda física para os que ficam, faz parte do processo de luto. Para melhor compreensão do desencarne, vejamos o que diz então Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, ele aguarda o fim com calma, com resignação e seriedade. Serenidade. Com o estudo da doutrina espírita, passamos então a compreender que a passagem deste mundo para o mundo espiritual jamais simboliza um fim. É um outro princípio. Faz parte da jornada espiritual de cada um de nós. O fim da parte física, do corpo físico, é só uma etapa, como tínhamos dito, e vamos então começar outra. No Céu e Inferno, capítulo 2, item 16, refere o seguinte: no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Embora a vida real esteja na alma, aniquilado o corpo, tudo se parece perdido, desesperador. No espírito atrasado, vou voltar ao início, não é? Portanto, que é o que nós não queremos, por isso estudamos, por isso lemos, não é? E partilhamos informação para evoluirmos. Então, como é que devemos agir perante os desencarnados? Não podemos estar em constante estado de revolta, de depressão, não é? Não podemos. Temos que, porque dificulta muito a caminhada, não é? Não só a de quem fica, como a de quem vai. Estamos a dificultar, e isso é certo. Como evidenciado no Livro dos Espíritos, nomeadamente na questão 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Ou seja, os lamentos excessivos não nos facilitam em nada, nem a nós, corpo de carne, nem a quem partiu. Há que amenizar esta dor. Não temos que a deixar de ter, mas vou voltar. Se nós pensarmos que é uma etapa, conseguimos compreender de outra forma, não deixamos de ter a saudade. Mas em vez de nos lembrarmos e de darmos ênfase
à parte negativa, não é? Porque é que não nos recordamos das coisas boas que passámos com esse ente querido? Certamente, no mundo espiritual, ele também se vai ficar grato por ser recordado com amor, com carinho, não é? Das pessoas que gosta e que estão sempre com ele também de outra forma. A tendência não é esta, mas nós, com conhecimento da doutrina, temos que o fazer. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-no como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a despreender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o que lhe virem ao encontro, os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los que lhe são semelhantes. É uma punição. Portanto, isto é a questão 289 do Livro dos Espíritos. Também para nós refletirmos o que podemos ter em conta em relação ao desencarnado, não é? Que também fica muito ligado à parte física, também lhe dificulta depois a existência no mundo espiritual. Estas transições, estes momentos de sofrimento, quando deviam ser de felicidade, temos que pensar que nestes momentos não estamos sozinhos. Existem sempre os nossos amigos, não é? Os espíritos de luz que estão sempre connosco, mesmo que nós muitas vezes os ignoremos, não é? Nós não os vemos, não estão lado a lado, não falam connosco assim, com sons, não é? E muitas vezes na vida atarefada nem sequer temos tempo de parar para os ouvir e sentir. Mas eles estão connosco, estão aqui, estão ali, estão no nosso trabalho, nos momentos de diversão, nos momentos de tristeza, estão lá para nos orientar. E isso não podemos esquecer. Os espíritos de luz são seres que nos acompanham sempre, estão sempre ao nosso lado, sobretudo nos mais difíceis, em que precisamos de mais orientação, e agem sempre no bem. Nós é que nem sempre estamos disponíveis para os ouvir. Mas não podemos esquecer, somos sempre guiados por espíritos de bem. Muito obrigada. Já acabaste? Já. Por último, tenho só a epografia, mas... Sim, senhora. Quem quiser depois pode ver na internet.